2 Reis, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: o homem de Deus disse: onde ele afundou? O moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho, atirou no local em que o ferro tinha afundado, e o machado flutuou. Essa passagem nos fala sobre quando os discípulos que acompanhavam Eliseu haviam percebido que o local onde eles estavam habitando já era pequeno demais para eles e que eles precisavam ampliar aquele lugar, eles precisavam ir para uma nova região geográfica. Foi quando eles decidiram ir para Dotã. Quando eles chegaram em Dotã, eles precisavam ampliar aquele espaço, então eles desceram até o Jordão para criar um fundamento, para se estabelecer um fundamento do novo local onde eles iriam morar. Só que o que aconteceu foi que no momento em que eles estavam ali cortando aquelas árvores, um machado ao qual um dos seus servos estava utilizando, que era um machado emprestado, aquele machado ele caiu em meio à água e ele afundou. Esse machado era um machado de grande valor, porque na Bíblia diz que o machado ele era um instrumento usado como uma ferramenta, como também o machado por ser de ferro. Ferro era um metal muito valioso naquela época. Então esse machado ele tinha um valor por 2 motivos. Primeiro, por ser de ferro, e segundo, porque ele era emprestado. Nós sabemos muito bem que quando nós pegamos algo emprestado, algo que não é nosso, nós precisamos ter um cuidado um pouco maior. E naquele momento, aquele machado ele afundou e muito preocupado, ele correu atrás de Eliseu e falou: Eliseu, o que nós vamos fazer? O machado qual eu estava utilizando, ele caiu no rio e ele afundou. E Eliseu simplesmente olha e diz: aonde ele afundou? Aponte para mim aonde ele afundou. Eliseu lança um graveto e aquele machado flutua. Algumas coisas o Senhor ministra ao meu coração a respeito disso e eu quero falar com vocês. A primeira pergunta é: por que o machado caiu? Nós entendemos que ali estava se estabelecendo um fundamento. E a primeira coisa que nós entendemos o motivo desse machado ter caído e ter afundado é porque nós não podemos estabelecer fundamento com aquilo que não é nosso. Quando diz sobre fundamento, se diz sobre bases sólidas. E muitas vezes nós queremos estabelecer fundamentos com experiências que não são nossas. Sabe, a base da nossa vida cristã, ela não pode estar baseada em fundamentos dos outros. Claro que quando alguém vem compartilhar algo conosco, isso edifica a nossa fé, isso nos fortalece, mas são as nossas próprias experiências, é o nosso secreto com o Senhor, é aquilo que Ele vai nos dar de relacionamento com Ele e de experiências íntimas com Ele, que vai fazer com que a nossa base nele seja estabelecida. Não pegue emprestado a unção de ninguém, mas busque no secreto para que o próprio Espírito desate unção sobre a sua vida, que através dos seus dons a unção de Deus seja liberada sobre você. E o segundo motivo pelo qual esse machado afundou foi porque ele se desconectou do cabo. Nós vemos que toda ferramenta, geralmente o seu cabo ele é feito de madeira justamente para ficar mais leve de ser conduzido. E nós vemos que esse machado ele se desconectou do cabo, e esse cabo provavelmente era um cabo de madeira. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia e eu vejo a Bíblia nos ensinando, nos mostrando ou referindo sobre madeira, eu entendo que a Bíblia está querendo falar sobre a cruz. Então nós vemos que esse fundamento, ele se desconectou da cruz. E eu te pergunto, como que está o seu fundamento? Ele está conectado à cruz? Porque se o seu fundamento ele não estiver conectado à cruz de Cristo, provavelmente ele vai afundar. Provavelmente ele não vai conseguir permanecer sendo sustentado, porque não tem como nós sustentarmos um fundamento a não ser na cruz de Cristo, porque é na cruz que nós conquistamos tudo que nós precisamos. A nossa natureza, a nossa mudança, o nosso novo nascimento, ele vem através da cruz de Cristo. E o terceiro motivo pelo qual aquele machado afundou é porque muitas vezes
aquilo que tem algum valor especial para nós precisa afundar para que a cruz venha resgatar aquilo que se perdeu. Quando aquele machado ele afundou, a primeira coisa que aquele servo fez foi procurar Eliseu, porque ele sabia que somente o profeta poderia fazer algo por ele. Só que o profeta mesmo não fez algo sem a ajuda de um madeiro. A palavra diz que ele pegou um graveto e através desse graveto ele jogou na água, e quando ele jogou, aquele machado flutuou. Mais uma vez, nós vemos a Bíblia trazendo o madeiro. A grande chave disso não é o machado ter flutuado, mas a grande chave dessa palavra é ver que foi o madeiro que trouxe de volta à existência aquilo que havia se perdido. O que nós vemos é que o madeiro torna leve tudo aquilo que é peso. Por isso que a palavra diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos chama assim, Jesus nos chama para trocar o nosso fardo, porque a cruz, ela torna leve tudo aquilo que é um peso. Sabe aquilo que você amava tanto? Talvez você amava um ente querido que você perdeu. Talvez você amava muito um emprego que você perdeu. Talvez você amava muito, talvez um namorado que você perdeu, um noivado que acabou. O que eu te convido hoje é você depositar todas essas perdas sobre a cruz de Cristo, para que a cruz venha resgatar, devolver de volta o seu sorriso. O machado precisa afundar para que a cruz se torne uma realidade sobre a sua vida, se torne um milagre sobre você. Não se preocupe com as suas perdas, não se preocupe com aquilo que já afundou. Não se preocupe se o seu fundamento hoje ele está afundando. Deixe que a cruz, a revelação da cruz, enche o seu coração e traz de volta tudo aquilo que você perdeu. Resgate em você o seu sorriso e faz você se posicionar novamente no propósito que Ele tem para você.